A Deus. Satisfação imensa, mais uma vez, poder estar aqui junto com os irmãos. Essa feita aqui agora, uma responsabilidade bem maior, que é ministrar a palavra de Deus. Terminamos a reunião dos oficiais ontem, o pastor André disse, João, amanhã você vai pregar. Não dorme direito, né? Dá logo aquele frio na barriga, porque a responsabilidade é grande, não é verdade? Nos dias de hoje, como sempre, mas principalmente nos dias de hoje, segundo a minha concepção, muitas vezes uma pessoa se converte ao ver o seu procedimento. Como você caminha, quem é você, como você anda, o que você fala, se verdadeiramente você vive o que você fala, se verdadeiramente você é um pai honesto dentro de casa, se verdadeiramente você é uma mulher idônea. Muitas vezes não precisa nem abrir a boca, mas alguém está lhe vendo, seus vizinhos estão lhe vendo. Seus vizinhos sabem da sua vida. Por isso que pregar é uma responsabilidade muito grande. E estamos vendo hoje, nos dias de hoje, muita incoerência. Muita incoerência. Porque falar bonito, eu posso até falar. Posso até dominar as escrituras aqui. Mas viver é diferente. Entra um vizinho meu aqui, me vi pregando, mas você fala tão bem, mas dentro da sua casa você não vive isso. Dificilmente aquela pessoa vai querer se aproximar das coisas de Deus. Não é verdade? Por isso que a responsabilidade é muito grande. E eu louvo a Deus pela vida do pastor. Trabalhei até 7 horas, mas só vou, porque Deus me chamou, então Ele vai falar à sua igreja. Amém? Deus tem uma palavra para você nesta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. A oração segundo os propósitos de Deus. Oração segundo os propósitos de Deus. Atos, capítulo 4, do verso 23 ao 31. Amém? Sentados mesmo, vamos ler? Atos 4, 23 ao 31. Diz assim. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos. Lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. Verso 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque assim enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Verso 26. Os reis da terra se levantam e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Verso 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Verso 29. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Verso 30. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Verso 31 e último. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Oração segundo os propósitos de Deus. Eu vou fazer uma pequena reflexão do Atos dos Apóstolos. Nós sabemos muito bem que Jesus ele promete a descida do Espírito aos seus discípulos. Jesus diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não se afastem de Jerusalém. E eles cumprem, obedecem à voz do Senhor e ficam em Jerusalém. E todos reunidos no capítulo 2, como nós sabemos, como um vento impetuoso, o Espírito vem e toma aqueles irmãos. Jesus disse que eles iriam ser testemunhas de Cristo Jesus, não só em Jerusalém, mas em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Mas não era de qualquer jeito.
Primeiro, eles tinham que se revestir de poder. Porque anunciar o evangelho é uma guerra. A vida do cristão é uma guerra. A nossa vida é uma batalha. Não se iludam. Satanás tem ódio da palavra de Deus. Satanás tem ódio do nome de Cristo Jesus. Satanás tem ódio do verdadeiro ensino. Heresia e mentira, não, ele ama. Mas a verdadeira palavra, aquela que purifica, aquela que entra com autoridade e diz, o ensino é esse. Essa palavra aí ele tem ódio. Então não era de qualquer jeito. Nada na obra de Deus é de qualquer jeito. Lucas capítulo 9, Jesus manda de 2 em 2. Vão, mas Jesus dá autoridade, não levem nada no caminho. No capítulo 10 voltam 70, cheios de alegria, porque sob o nome de Cristo nada lhes acontece. Os demônios se submetem a eles. Mas Jesus diz, não se alegrem por isso. Antes se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Se alegrem por isso. Na mesma hora, Jesus se alegra no Espírito e diz, graças te dou, Senhor, ó Pai do céu e da terra, porque ocultaste aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Assim foi porque foi do teu agrado, Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, a quem um filho quiser revelar. Jesus está dizendo, a autoridade é minha, meus discípulos. Eu mandei vocês irem, vocês voltaram, os Espíritos se submetem a vocês, porque a autoridade é minha. Eu mandei vocês irem. Tudo é sob a minha tutela. Tudo é sob o meu poder. Salmo 138, Davi, no segundo versículo, lá no finalzinho, ele diz, tu engrandeceste, Senhor, o teu nome e a tua palavra acima de todas as coisas. Então é o nome do Senhor e a sua palavra que está acima de todas as coisas. Salmo 99, a Bíblia diz que o Senhor reina. Ele nem reinou, nem vai reinar, ele reina. Trema as nações e comova-se a terra. Ele está entronizado acima dos querubins. O Senhor, ele governa absoluto. Quando o poder do Espírito desce sobre a igreja, muitos zombam e dizem, eles estão embriagados. Pedro, cheio do Espírito Santo, diz, não. A promessa do Pai se cumpriu em nós. Joel capítulo 2. Agora, eu não entendo como é que um homem letrado. Por isso que o mundo fica louco com o poder da igreja, irmãos. Pedro é um homem letrado. Está agora dissertando sobre Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, dizendo, nós não estamos embriagados. Nós somos revestidos do poder de Deus. E 3.000 almas ali entendem o poder do Evangelho. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui a você. A porta é estreita. O caminho é apertado. Se a igreja é imbuída de pregar a palavra, o caminho sempre vai ser estreito para ela. O caminho sempre vai ser apertado. Porque nós estamos numa guerra. Há momentos de tensão na sua vida e na minha, só porque nós somos servos de Deus. Só porque somos servos de Deus, se verdadeiramente nós quisermos viver o Evangelho, vamos ser perseguidos. Pode ter certeza, irmãos. Dentro da sua própria família você vai ser perseguido. Aqueles que lhe amam, quando maltratam, os de fora maltratam também, mas dentro de casa, quantas vezes palavras duras contra nós? Porque o Evangelho vai ser sempre na porta estreita. Pedro prega cheio de ousadia. 3.000 almas entendem o poder do Evangelho. E ele diz, Pedro, o que é que nós devemos fazer, Pedro? E ele diz no verso 38 do capítulo 2, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Todos viviam no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aí eu quero parar um pouquinho no capítulo 3. Se a gente parar um pouquinho para pensar no capítulo 3, um coxo estava lá fora. Ele tinha mais de 40 anos de idade. Lá fora do templo. Ele não estava dentro do templo. Pedro e João vêm à hora nona e olham para aquele homem e ele pede um agrado, um esmola de alguma coisa. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, mais uma vez diz, olha, eu não tenho ouro nem prata. Mas em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda, e aquele homem se levanta. E o poder de Deus, pastor André, o que eu acho lindo é que o Espírito Santo leva eles para dentro do templo. Eles não saem para fora, eles entram para dentro do templo, porque Deus queria mostrar dentro do templo que o templo estava infrutuoso.
No contexto aqui, esse templo não tinha mais a glória de Deus. A promessa do profeta diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A segunda casa é a igreja de Deus, o povo de Deus cheio do Espírito Santo. Essa é a glória de Deus. Jesus olha para o templo e não vê mais fruto. Então eles entram para dentro do templo para que Deus testifique lá dentro que o poder agora é da igreja. O poder agora é da igreja. Mas como eu disse, toda vez que a palavra vai ser anunciada, se prepare. Vai ter confronto. Eles entram para dentro do templo e não demora. Muitos correm para o pórtico de Salomão e ouvem a palavra, sobe para 5.000 os que creem. De 3 vai para 5. Mas na mesma hora, Satanás levanta oposição. Correm os líderes do templo, os sacerdotes, os saduceus, e a guarda do templo corre e diz: por que vocês estão pregando o nome de Cristo? Quem lhes deu autoridade? Eles são presos. Mas o poder do Espírito Santo na vida de um servo de Deus, ele não se cala. Ele não se cala, porque ele tem convicção de quem o chamou. Preste atenção, irmãos, no capítulo 4, no verso 7. Olha só o que está dizendo aí. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo, anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dos mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Parece uma linguagem simples, né? A gente lendo assim. Mas não é, irmãos. Pedro e João aqui estão praticamente assinando sentença de morte. Eles estão dentro de um covil de homens que matavam por nada. Olha o que a autoridade de Deus faz. Olha o que a ousadia de Deus faz. A ousadia de Deus leva você a transpor o natural. Você não teme o que vai acontecer, porque o Espírito lhe controla. É o Espírito que domina seu coração e diz: vai, leve a palavra. Pregue a palavra. Se eu der autoridade, pregue. Fale, porque o resto é comigo. Quem dá livramento sou eu. Agora você é o portador da mensagem. E assim eles pregam. No verso 13, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Se reúnem e dizem: o que é que vamos fazer com esses homens? Vamos matar ou não? Como eles temiam o povo, ameaçaram severamente, disseram: não anuncie mais o nome de Cristo e nem pregue a sua palavra. Perceba que o problema todo da oposição é o nome de Jesus e a sua palavra. E agora os soltam. Quando eles soltam Pedro e João, para onde eles vão, irmãos? No verso 23, como a gente leu. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram quem? Os irmãos. Eu tive a oportunidade de vir sábado, pastor, para o culto aqui, à noite, porque trabalhei, não tive como vir o dia todo. Muito se falou em avivamento espiritual, e todo o testemunho que foi dado aqui, a gente fala de ajuntamento de irmãos. Quando Deus quer derramar poder, Ele ajunta pessoas, Ele ajunta crentes, Ele ajunta pessoas e faz com que essas pessoas venham orar, buscar a sua face. Satanás tem posto medo no coração de muitos para não se juntarem mais. Isso é triste. Mas quando nós estamos juntos em unanimidade de oração, Deus move. Existe aquela oração, é lógico, aquela oração particular dentro de um quarto. Mas nada substitui uma oração coletiva. Eu vendo a face da irmã, a irmã vendo a minha face. Nós aqui compartilhando aquela oração, ore por mim, irmã, eu oro por você. Isso agrada o coração do Senhor. Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce da cabeça, vem para a barba e vai para as vestes. Todas elas de Arão, é da cabeça, barba e veste. Aí diz mais à frente: é como orvalho de Hermon.
Ali o Senhor ordena a sua bênção. O orvalho de Hermon refrescava Jerusalém. A oração de todo mundo junto, reunido, é um refrescar da alma. E Deus se agrada desta oração. Pedro e João não correm para outro lugar, eles correm para os irmãos que compartilhavam da mesma dor, do mesmo sofrimento deles. Eles voltam, descontaram tudo o que os principais sacerdotes, os anciãos lhe tinham falado. No verso 24, ouvindo isto, unânimes, presta atenção, irmãos, levantaram a voz a Deus e disseram: olha que coisa linda, tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Eles reconhecem a soberania de Deus. Em nenhum momento eles dão glória mais a ninguém. Tu, Senhor, fizeste a terra, o céu, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai. Eles citam o Salmo 2. E o que é que está escrito no Salmo 2? Que Deus dá risada da sua morada, pelo que querem fazer com o seu ungido, Jesus o Cristo. A morte é impossível de vencê-lo. É impossível da morte parar a Cristo. É impossível do intimidar parar alguém que está cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo não para por nada. Por nada, por nada, por nada, porque ele é tomado. Verso 27, porque de fato nesta cidade, olhe só como eles tinham discernimento do que estava acontecendo. Herodes e Pôncio Pilatos, poder político e religioso dentro do tempo infrutuoso, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Eles sabiam do que estava acontecendo. E foi dito nesta noite: você está discernindo os dias de hoje? Quem somos nós? Qual é o papel da igreja? O que está acontecendo para você? Você está discernindo os dias de hoje? Como a apostasia tem se levantado, você está discernindo os dias de hoje. A frieza espiritual, como a gente necessita dessa unção. Como a gente necessita desse ajuntamento. Para caminhar olhando para o alvo e dizendo: Senhor, dai-me sabedoria na caminhada. Eles discerniram, citaram o Salmo 2 e sabiam, lá no Salmo 2, eu vou até ler o versículo aqui. Ó. Deixa eu abrir aqui, Salmo 2. Olha o que está escrito no Salmo 2, verso 8. Peça, e eu lhes darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Eles sabiam que o controle absoluto é de Deus, e que o Cristo Jesus tinha por herança as extremidades da terra. Então eles não se importam com a perseguição. Eles sabiam que a perseguição vinha, mas eles sabiam que aquilo era um propósito de Deus. Por isso que eu fiz questão de pôr um tema aqui: oração segundo os propósitos de Deus. Quantas lutas você tem passado? Você tem entendido o propósito de Deus na sua vida? No meio dessas lutas? Qual tem sido sua oração? Senhor, me livra, ou então me dá autoridade, Senhor, para passar por isso. Me dá discernimento, Senhor, do que está acontecendo em minha vida. Muitas vezes eu orei assim, irmãos: Senhor, me livra, dizendo, tem coisa que Deus não vai lhe livrar, irmão. Não vai. Ele não vai lhe livrar, Ele vai estar contigo. Ele vai estar com você para você aprender que é domínio dEle na sua vida, está lhe preparando, lhe treinando e exaltando o nome dEle na sua pessoa. Então Ele não vai lhe livrar, nem se preocupe. Ele vai deixar você lá. Mas Ele vai estar contigo. Se Ele quiser cessar, Ele cessa, mas se Ele não quiser, Ele deixa. Cabe a mim discernir o que está acontecendo. Exaltar o nome do Senhor no meio da turbulência. Verso 28. Presta atenção, olha que coisa linda. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Eles não dão glória mais a ninguém. Eles discernem e sabem que é Deus que está no comando. Que a porta estreitou. Que eles anunciaram o evangelho e mexeram num vespeiro. Mas era a mão de Deus que estava levando aqueles irmãos aquilo. Que a graça de Deus era sobre eles estavam tendo o privilégio de sofrer por causa do nome de Cristo. Verso 29, agora, Senhor, presta atenção, olha para as ameaças deles. A gente lendo até aqui, pensa que ele diz, Senhor, deixa ele correr, não. Olha só, agora, Senhor, olha para as ameaças deles. E concede aos teus servos que o quê? Anunciem a tua palavra com toda ousadia. Senhor, a gente não quer retroceder, Senhor. A gente quer ir à frente, agora a gente precisa de ousadia. A
batalha é travada. O inimigo é astuto. Ele é covarde. Quantas setas ele já lançou na sua vida? Covardes. Quando você disser lá na frente, olha como ele é. Tenta nos intimidar. Tenta nos caluniar. Tenta distorcer a palavra. Tenta dizer que você não consegue mais. Tenta diminuir você no meio dos outros. Tenta fechar os poços que Deus abre na tua vida. Tenta dizer, tua família não tem mais jeito, mas tem. Tem sim. Porque ele é autor da vida. A última palavra sempre vai ser a dele. Pastor Nicásio, não é, pastor? No sábado pregou aqui, eu vi o testemunho ali, que coisa linda. Na década de 60 ou foi 70, se eu não me engano, Deus encheu aquele homem. Mas pode prestar atenção, pastor, todo o testemunho que foi dado aqui, Deus enche para anunciar a palavra. Pastor Nicásio foi cheio do Espírito. Com pouco tempo ele vai aonde? A Lucena, né? Ele disse que vai a Lucena, o outro pastor não queria ir com ele, mas ele disse, eu vou porque Deus falou comigo. Quando ele vai lá, Deus enche ele e Deus derrama naquele lugar. Hoje está a igreja de Lucena aberta. Quando Deus enche, quando ele derrama é porque ele quer anunciar a sua palavra. O reino de Deus tem que ir à frente. Marcos capítulo 1, muitos procuram Jesus. Jesus diz, vamos sair daqui, vamos para as aldeias. Eu tenho que pregar o evangelho lá, porque eu vim para isso. Os homens muitos só queriam cura. Já não vim anunciar o evangelho. Essa é a principal cura. A libertação do cativo, do oprimido. Toda a autoridade é dele, isso a gente sabe. E agora e eu? E nós? Quem somos nós no meio de tudo isso? Como estamos andando? Cheio de ousadia? Timidez? Mentira? Retrocedendo? Como? Porque ele é soberano. O poder é dele, isso aí a gente sabe. Agora nós temos que discernir os tempos e dizer, Senhor, os dias são maus. Paulo mesmo disse, os dias são difíceis. Homens ingratos, caluniadores, difamadores, detratores, inimigos do bem. Irreconciliáveis, desafeiçoados, filhos desobedientes a pais e mães. Os dias são difíceis, Senhor, e eu no meio de tudo isso. Me ensina, Senhor, a amar a minha esposa como tem que ser. Me ensina a ser um verdadeiro pai, Senhor. Para que meu filho olhe lá na frente e diga, ali vai um homem de Deus. Ali vai um homem de Deus. Ele não sabe nem ler a Bíblia direito, mas dentro de casa é um homem de Deus. Essa é a ousadia que o Espírito dá a quem busca. Busque. E Deus vai te dar ousadia para vencer as tentações, para vencer o engano, para vencer a mentira e o erro. Verso 30. Enquanto estendes a tua mão para fazer o quê? Curas, sinais e prodígios por meio do teu santo servo Jesus. Eu acho lindo aqui os servos aqui, os discípulos de Cristo andaram com Cristo. E sabiam que durante a caminhada de Cristo, pregando o Evangelho, o milagre era certo. Jesus no caminho ele cura. No caminho ele liberta, no caminho ele salva. A viúva de Naim chorando, ela volta cheia de alegria. Porque aquele jovem se levanta daquele esquife. Lázaro, depois de dias, Deus tira a pedra e sai para fora, Lázaro. A morte não resiste à unção de Deus. Uma mulher de 18 anos encurvada, podia levar ela para o melhor ortopedista do mundo, que não ia dar jeito. Encurvada porque ela estava presa por um espírito demoníaco. Mas a unção de Deus chega e diz, sai dela. E ela, ereta, começa a dar glória a Deus. Jesus disse que ela está presa por Satanás há 18 anos. Quando a unção de Deus chega, a enfermidade tem que sair. Quando a unção de Deus chega, o demônio tem que se prostrar e dizer, eu reconheço verdadeiramente que você é o enviado de Deus. Os filhos de Seva quiseram dar uma de bons. Apanhar dos demônios, eu sei bem quem é Jesus e Paulo, mas vocês quem são? Quem? E tome. Saiu todo mundo correndo. A ousadia de Deus, muitos brincam com isso. Mas a ousadia de Deus é humildade para depender de Cristo. Aprender com Ele. Ser manso e humilde na presença dEle. Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Me dá sabedoria, Pai. Me ensine, Senhor, a caminhar. Porque os dias são maus, irmãos. Criar filho nos dias de hoje, eu tenho um de 11 anos, não é fácil. Eu reconheço aqui diante de todos, não é fácil. Eu passo o dia trabalhando, ele está tendo aula online. Quando eu chego na hora do almoço, falo com ele, pouco tempo ele vai estudar, já para o outro dia. Chego em casa cansado de noite para falar com ele. Para anunciar Jesus para ele, porque o mundo não anuncia.
Os livros didáticos não anunciam Jesus. Quem tem que anunciar Jesus somos nós com a palavra de Deus para eles. Dificilmente eles vão correr e dizer, pai, eu quero ler. Não, você é quem tem que pegar pela mão e dizer, venha. Vamos estudar as Escrituras. Vamos meditar, meu filho. O mundo está aí fora, chamando você assim, ó. São vários lados chamando. A concorrência do mercado é grande. Então você tem que se qualificar mais e mais e mais. E a palavra de Deus. E o espaço para o evangelho. E a ousadia de Deus dentro de casa. Verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Olha só. Oração segundo os propósitos de quem? De Deus. Deus ouve na hora. Não demorou uma semana, nem um dia. Foi na hora. Eles levantaram a voz, reconheceram a soberania de Deus, viram que era a mão de Deus que tinha predeterminado aquilo, sabiam que cura e milagre ia acontecer, e disseram, Senhor, nos dá ousadia. Deus disse, espera aí que eu ouvi a oração. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia fizeram o quê? Anunciavam a palavra de Deus, porque eles pediram no propósito correto, que foi anunciar a palavra de Deus. Tiago diz que muitos pedem e não recebem porque pedem mal. Muitas vezes a gente ora e Deus diz, não, eu continuo orando. Não, eu continuo orando. Se Deus disse não, é não. Ele é soberano, Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Quando Ele diz sim, é sim. Deus não é Deus de sim, de não. Ele é sim, sim ou não, não. É um só propósito. Vou terminar. Mas isso não ficou só aqui. Deus encheu pessoas simples como nós. Daqui, irmãos, para frente, se você pegar Atos dos Apóstolos, é poder de Deus para anunciar a palavra. No capítulo 7, Estevão cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Debate com alguns homens, mas eles não resistem ao poder do Espírito Santo. Dentro do sinédrio, Estevão olha para todos, sabe que vai morrer e diz, homens circuncisos e duros de coração. Até quando vocês vão resistir ao poder do Espírito Santo? É assim, Estevão, vamos me matar, mate. Mas eu estou vendo o filho do homem sentado à direita. Pode matar. E mataram. Mas ele recuou. Olha o que a ousadia de Deus faz. Quantos estão morrendo no Oriente Médio? Uma hora dessa a gente não sabe. Mas a ousadia de Deus está com eles. Nas arenas romanas, no Coliseu romano, muitos morreram cheios de ousadia. Nero incendiou muitos, fazia boneco de cera. Morriam cantando de alegria, porque sabiam que estavam indo para os braços do Pai. O Espírito Santo dá ousadia para a igreja caminhar. A força, dá vigor, renova. Paulo diz a Timóteo, meu filho, reaviva o dom de Deus que está em Cristo Jesus dentro de ti. Combate o bom combate. Você é um evangelista, cumpre o teu ministério, Timóteo. Exorta na fé, na mansidão, persevera na doutrina, Timóteo. Porque muitas vezes o jovem Timóteo queria entristecer. Somos seres humanos. Mas aqui e ali, quando você estiver assim, clame, porque o Espírito Santo vai lhe visitar. O Espírito Santo vai vir até você e vai dizer, eu estou contigo, meu filho. Eu sou contigo, meu filho, naquela hora que você diz que ninguém está com você, está sim. Naquela hora que você diz, não dá mais, dá sim. Ele te sustenta com a mão direita e diz, eu estou contigo. Pedro, cheio do Espírito Santo, lá no capítulo 9, Paulo, melhor dizendo, ia matar os cristãos. Deus derruba ele e diz, vai para uma casa aí. Chama Ananias, vai lá na rua direita. Entre lá, põe as mãos sobre um sal de Tarso e ele vai ficar cheio do Espírito Santo. Assim aconteceu, cheio do Espírito. No outro dia, Paulo, no mesmo dia, já estava orando. E dali ele sai para ser o maior evangelista que já existiu na face da terra. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. No capítulo 8, Filipe, o eunuco. O Espírito Santo fala para Filipe, vá para o deserto. Meu Deus, olha a matemática, vai para o deserto. Quando chega lá no deserto, vê o eunuco. Lendo sobre Jesus, lá em Isaías. Aí o eunuco, o Espírito encosta, ele encosta. Está lendo sobre o quê? Não, eu não estou entendendo não. Aí Filipe vai, não, peraí, eu vou. Ó, evangelista, eu vou aproveitar o momento. Você está lendo sobre Jesus. Mataram, mas ele ressuscitou. E quer te salvar. Eu não quero ser batizado. Vamos agora, tem água, tem fé, tem, então tome. Cheio do Espírito Santo, ele, meu eunuco. Pronto. Lá na frente, no capítulo 21 de Atos, 4 filhas. O evangelista profetizava dentro daquela casa. Quem estava lá? Paulo. Ágabo chega e diz, vou pegar o cinto aqui, vou amarrar. E a esse que eu amarrar, os romanos,
os gentios vão fazer isso, lá em Jerusalém. Paulo, você não vai não. Paulo, vocês estão me constrangendo, irmãos. Eu estou pronto não só para ir, mas para morrer. Paulo estava cheio do Espírito Santo para anunciar a palavra, porque Deus disse a ele, vá, você vai. Capítulo 23, Paulo dentro de um cárcere, de madrugada, eu digo, meu Deus do céu, a Bíblia diz que Deus se põe ao lado dele e diz, ei, eu estou contigo, Paulo. Assim como tu pregasse aqui, tu vai pregar lá em Roma, Paulo. Já imaginou, irmão, você cansado, apanhado, apanhou muito, com fome, cansado, de repente a presença de Deus chega e diz, ó, do jeito que você pregou aqui, você vai pregar lá. É um renovo do céu na hora. Você está pronto para caminhar mais uma milha. Quem sustenta a igreja é o Espírito Santo. Quem dá poder à igreja é o Espírito Santo. Mas a Bíblia também diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ele se entristece, irmãos. Mas ele também se alegra. Quando a gente ora com o propósito correto. Quando a gente ora verdadeiramente dizendo, Senhor, me ensina, Senhor, a ser mais servo. A entender mais os teus propósitos, Senhor. Anunciar a tua palavra com a minha própria vida, Senhor. Deus tem prazer em ouvir a tua oração. Deus tem prazer em ouvir a oração da igreja. 9h, vou ficar por aqui. Que o poder e a glória de Deus se manifeste na sua vida. Mais e mais e mais. A igreja do Senhor não se abata, não volte atrás, não retroceda. Jamais. Deus lhe dê estratégia dentro da sua casa, no seu trabalho, onde você for. Que o poder de Deus te siga. Porque os dias são maus. Mas Deus está pronto para derramar mais e mais. Ele nunca vai cessar os dons para a igreja. Mas tudo é para o serviço e a obra do Senhor. Deus nos abençoe. 9h. Eu louvo a Deus